Fala pessoal, tudo bem? Mais um episódio aqui dos Guardiões Cast. E olha, hoje, eu sempre falo isso, né? Hoje a gente tem um convidado especial, vocês já estão cansados de ouvir isso, mas é porque cada dia a gente traz uma pessoa mais especial do que a outra e agregando realmente muito valor. E nesse episódio eu tenho comigo aqui a honra de ter a presença do Vitor Negrão, que é contador, advogado, empresário contábil e uma pessoa realmente extraordinária. Vou deixar ele se apresentar, mas Vitor, seja muito bem-vindo ao nosso Guardiões Cast. Muito obrigado, Altair. Muito bom estar aqui com você, com sua audiência. Rodei um pouquinho, né, alguns quilômetros para sair lá do Mato Grosso até aqui, mas muito obrigado. Vai ser um prazer contribuir. Temos muito a falar hoje ainda, né? É isso aí. E pessoal, nós vamos falar hoje, o nosso tema hoje é muito especial. Nós vamos falar sobre hold. Como a hold, ela pode proteger o teu patrimônio e gerar para você ainda, tá? Porque a gente até falou sobre essa questão, né, do que realmente é o papel da hold, mas o papel da hold, ele é muito extenso, tendo em vista quando você protege o teu patrimônio, você aumenta também muitas das vezes o teu resultado, né, com base na economia tributária, que é os dois pontos que a gente quer discutir hoje aqui, sobre economia tributária e sobre proteção patrimonial. Mas antes da gente avançar nisso, eu queria, Vitor, que você falasse um pouquinho mais quem é o Vitor Negrão, além de ser um dos contadores e advogados mais conhecidos do Centro-Oeste brasileiro, mas eu queria que o pessoal te conhecesse um pouco mais. Conta aí os seus segredos pra gente. Se apresenta. Maravilha, vamos lá. Eu tenho uma empresa contábil, né, e já atuo há muitos anos, tem cerca de 18 anos já no mercado de contabilidade, apesar da carcaça que está conservada. 18 anos já de experiência, tá muito novo. Nem parece, eu ia pensar até que se você entrou como menor de idade ainda. Tem que começar cedo, né? Mas então eu atuo já há um bom tempo, essa é a minha primeira atividade. Uhum. Antes de ser advogado, eu era contador e, naturalmente, essa atividade nossa, né, da contabilidade, ela cai muito pro lado do direito e de legislação e coisas desse tipo. Para mim fez sentido em algum momento estudar direito e depois, quando eu finalizei minha faculdade, eu tinha que encaixar de alguma forma, né? Foi quando eu achei esse nicho de holding, que era uma necessidade de mercado, algo pouco falado, montei uma segunda empresa, outro negócio, outro sócio, outra equipe, e hoje lá no nosso prédio eu toco dois negócios, um negócio de contabilidade e um negócio de advocacia, mas não é advocacia jurídica, é uma advocacia especializada no trabalho com holding. Que legal. E o que te fez, por exemplo, buscar especializações no exterior, buscar conhecimento no exterior? Como é que você buscou esse conhecimento e hoje você aplica ele dentro dos teus negócios, falando como empreendedor? Legal, acho que educação é a base de tudo, né? E isso, para todo mundo que chegou em algum lugar, começa de alguma forma pela educação. E a gente tem que tentar beber água da fonte. Basicamente, essa foi minha ideia, ainda como contador, pensando no empresário. Sim. Eu sempre pensei em levar gestão para o empresário, negócios, como cuidar da sua própria empresa. Sim. Foi aí que eu fui para Harvard, fiz uma especialização em Management Essentials, né, que é o nome do curso. Sensacional lá, falava muito sobre essa questão de tocar empresas, de administrar negócios, e então, já aproveitando que eu estava para aquele lado, quando eu comecei a estudar holding também, eu fui beber lá da fonte. Estados Unidos é algo que começou tudo, Sim. né? Tem aqueles que falam que começou na Inglaterra, mas muito do que se faz hoje vem dos Estados Unidos, então Sim. a referência que eu tenho também é de lá, e tem muita gente fazendo coisa interessante lá, e a gente tenta trazer para cá essas técnicas e de alguma forma aplicar na realidade brasileira. Maravilha. E até, inclusive, antes da gente entrar no tema de holding, que nós vamos... Hoje, inclusive, para você que é contador, advogado, empresário, pode ficar super tranquilo que você vai sair daqui conhecendo tudo sobre holding e como você pode fazer esses dois pontos, né, principais da holding que a gente falou aqui, que é proteção patrimonial e redução de impostos, ou seja, um ganho tributário para o teu bolso. Agora, olhando esse lado empresarial, antes de a gente entrar na questão da holding, você também hoje é um dos mestres dentro do Instituto Guardiões dos Empreendedores. É muito feliz de ter você aqui, uma pessoa que realmente é muito preparada para poder ajudar o empreendedorismo. Como é que você vê o posicionamento estratégico hoje, tanto do contador, do advogado, que tem essa visão empresarial? Porque, assim, infelizmente, 50% das empresas, mais de 50% ainda morre por falta de planejamento, gestão e comportamento empreendedor. Então, essa sua visão que você já trouxe lá de trás na sua formação, ela é extremamente importante. Como você vê o posicionamento do contador hoje
com os empresários? Olha, eu vejo como essencial, e eu vou até puxar a sardinha para esse lado, para falar a verdade, muito mais até do que do advogado, né? Apesar Sim. de estar nas duas áreas, mas o primeiro contato que o empresário tem, ele é com o contador, né? Sim. E ele é um contato também que ele é mais barato, porque para que o empresário que está começando vai procurar um advogado? Não tem muita razão no começo de carreira dele ter esse investimento. Já o contador é um parceiro que caminha lado a lado. Sim. E então, muitas vezes, o contador é o primeiro profissional que vai treiná-lo, que vai ensiná-lo a fazer. Hoje, Sim. Empreender no Brasil é um desafio, né? Muito grande. Então, as pessoas começam, às vezes, sem ter base. Isso não se ensina nas escolas. Então, eu vejo que é essencial. Esse trabalho vai muito além do próprio serviço de entrega de obrigações ou tributos. Sim. Esse, no meu ponto de vista, é um trabalho que contribui para o crescimento do nosso país. E é uma coisa de empresário para empresário, né? A gente sempre brinca que quando você fala para ensinar, é muito interessante quando o empresário ensina empresário, porque a prática, ela com certeza, ela acaba superando, né, com o tempo a teoria. A teoria é uma base importante que todos os empreendedores precisam ter, do seu negócio, mas a prática fala muito mais alto, né? Por quê? Porque é o resultado que você conseguiu construir. E não só nessa questão que você desenvolve habilidades extremamente importantes como empreendedor, nós contadores, sim, e advogados, e nós podemos levar isso para os empreendedores que estão começando. Então é o que você falou, né? É pegar o nosso conhecimento técnico com a nossa experiência empresarial e fazer com que essas pessoas consigam ter mais resultado. E né? Até porque nós temos oportunidade de enxergar o erro de vários outros empresários. Nós estamos numa posição privilegiada, Lê. Sim. Poxa, eu tenho vários clientes que erraram nesse caminho aqui, então eu já sei, na hora que o meu próximo cliente estiver chegando perto, que ele tem que desviar. Eu fiz isso no meu negócio de advocacia, eu já não cometo os mesmos erros que eu cometi lá atrás. Então eu falei, para que eu vou passar por essa dor pela segunda vez? A gente tenta antecipar algumas coisas. Não é necessário, né? É interessante. Vamos lá, vamos entender então como é que funciona essa questão da holding, né, e como isso gera proteção patrimonial e gera economia tributária. Bom, primeiro, para quem está chegando agora, muita gente nem sabe o que é holding, a gente precisa entender o que é holding. Vamos lá, direto ao ponto. Vamos lá. Imagine que a gente está falando de um gênero que é o gênero de proteção patrimonial ou gênero de planejamento patrimonial. Certo. Dentro desse gênero existem embaixo várias espécies. Como que eu vou proteger o meu patrimônio? Eu posso proteger ele fazendo a doação do meu patrimônio, eu posso proteger fazendo um testamento, eu posso proteger fazendo um seguro de vida e por aí vai. Sim. E eu posso protegê-lo fazendo uma holding. Então eu diria que ela é uma espécie de planejamento e organização de patrimônio. É uma técnica que vem de fora e holding, ela vem do termo to hold, né? Uhum. De guardar, de manter, de proteger. Então, basicamente essa é a ideia. E o que nós fazemos? Nós basicamente institucionalizamos o patrimônio que hoje está no CPF, nós levamos isso para a instituição da família, que seria a holding. Eu costumo dizer também que a holding, ela é a solução como um todo. Então, muitas pessoas falam, mas eu vi isso, eu vi aquilo, fulano tem assim, tem assado. Não tem exatamente um jeito certo. A holding, ela é a estrutura que você criou. Ela pode ter uma empresa, pode ter duas, pode ter várias coisas diferentes. Que legal. E quando a gente fala de holding, então, a gente pode escolher alguns tipos, né? Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre tipos de holdings que nós temos hoje no Brasil. Vamos lá, essa diferenciação dos tipos de holding eu vejo que é uma coisa muito mais acadêmica do que propriamente real. Uhum. Né? Holding é uma coisa só e, como eu disse, ela é a solução. Mas na hora de ensinar, na hora de falar sobre isso, tende-se a colocar alguns nomes. Eu gosto de fazer da seguinte forma, para ficar bem fácil. Imagina que a gente tem uma holding patrimonial. Como o próprio nome diz, essa holding ela tem a finalidade de quê? De guardar o patrimônio da família. Nós podemos ter uma holding de investimentos, que se a gente olhar para a essência da palavra, também é patrimonial, porque um investimento da pessoa não deixa de ser um patrimônio. Mas é uma diferenciação que a gente faz, porque o cara ele resolveu ter aquele CNPJ só para colocar os investimentos. Uhum. Ou eu tenho, por exemplo, uma holding de negócios, holding de participações. Então, aquela família, aquela pessoa, ele tem empresas e ele precisa ter uma empresa que ela vai ter participações dos negócios deles. Sim. Então, nós criamos uma holding para ter participações de negócios. Tudo é holding, tudo é uma coisa só. No final das contas, tudo são empresas que são donas de empresas.
E essa diferenciação acaba sendo mais didática mesmo, para as pessoas entenderem melhor. Interessante. Mas você tocou num ponto aí, holding de participação. Quando que é indicado, a gente vê que hoje muitos empresários eles tentam ficar dentro do Simples Nacional, abrir várias empresas, mas já falamos sobre isso, né, sobre a participação quando o empresário começa a crescer em outros negócios. Então, quando que é bem indicado que a gente use a holding de participação e qual que é a função dela no geral? Muito bem, ótima pergunta. Vamos falar sobre o Simples Nacional e o lucro presumido. E para quem não entende, né, basicamente são 2 regimes de tributação e o Simples Nacional ele tem um limite, né? A empresa ela cresce até um tamanho, obrigatoriamente ela desenquadra do Simples Nacional. E tem uma regrinha também, né? A empresa do Simples Nacional não pode ter pessoa jurídica como sócia, senão vai desenquadrar. Nesses casos, esse cara não pode fazer holding? É a pergunta. O cara que tem uma empresa do Simples não pode fazer uma holding? Talvez ele não precise, não é que ele não pode. O que é uma sugestão interessante? Esse cara que ele só tem uma empresa do Simples, ele pode fazer um arranjo societário na empresa dele. Sim. Então, lá dentro do próprio contrato social, a gente pega todas as cláusulas que colocaria numa controladora e coloca ali. Ele traz para dentro dessa empresa dele os herdeiros ou outros sócios, faz as cláusulas de proteções na hora de doar as cotas para os herdeiros, ele consegue fazer um acordo de sócio robusto, tudo dentro de uma empresa do Simples Nacional. Então, de repente, não tem essa necessidade. Quando que o cara ele precisa criar uma controladora, né, uma holding de participações? Sim. À medida que ele começa a enxergar maior risco no negócio dele, que ele já não quer mais ter o CPF dele diretamente ligado ali naquele CNPJ, ou à medida que ele tem outros negócios também, então ao invés de ter que sair fazendo alterações individuais em cada negócio, ele cria uma controladora que vai ser dona de todos os outros negócios. E essas empresas normalmente já faturam numa quantia que já não estão mesmo no Simples Nacional. Sim, nossa, que interessante. Inclusive, quando você olha essa questão de participação, tem a ver também até com a própria organização que você falou, né? Porque você abrir numa de participação societária, por exemplo, eu tenho 10 negócios. Se eu tenho uma holding só, eu vou receber as participações nessa holding, então até fica melhor para administrar o resultado dessas empresas do que começar a receber isso de forma individual, né? E que você falou também, por exemplo, eu poderia ser sócio de uma outra empresa com o meu CPF, só que aí tem uma série de complicações que podem afetar, quando afeta o meu CPF, meus outros negócios também, né? Tem, e às vezes são complicações injustas, olha que interessante. Veja, a procuradoria, né, do Estado ou da Fazenda, por lei, ela não poderia inscrever o seu CPF em dívida ativa, numa cobrança de tributos, por exemplo. Mas na prática não é assim que funciona. Não. Então, se você ficou devendo tributos na sua empresa, a procuradoria vai lá, inscreve o seu CNPJ e o seu CPF logo de cara. Isso pode trazer um bloqueio, pode te atrapalhar em outros negócios, pode limitar seu crédito, pode fazer uma série de coisas. E é uma medida ilegal que os próprios órgãos públicos acabam fazendo. Sim. Então, veja, é uma estratégia para você começar a criar barreiras de se proteger do mercado, que ele é injusto, né? Então, é uma forma de fazer defesa de patrimônio. Sim. E de atrasar principalmente quando você precisa de um tempo para poder se defender legalmente, né? Sim. Agora, pensando nessa questão da holding, né? Qual que é o momento ideal? Então, a gente já aprendeu aqui o que é holding, né, os tipos de holding, mas qual que é o momento ideal para você começar realmente a pensar numa holding patrimonial? Existe algum valor, algum teto? Existe alguma definição assim para você falar, agora está na hora de constituir uma holding? Olha, eu costumo dizer que a holding ela é um serviço de alfaiataria, Altair. Então é uma coisa que ela é sobre medida. É igual sabe? Seu terno, né? Todo mundo percebe que é de alfaiataria, né? De longe já dá pra perceber que não é um Ricardo Almeida, né? É um negócio muito, né, acima, né? Tudo bem, mas vamos lá, vamos voltar vamos aqui. Seguir aqui, né? Foi só uma percepção bem rápida. Um abraço pro meu alfaiate, inclusive, aqui. Parabéns, ótimo trabalho, meu querido. Mas brincadeiras à parte, a holding ela é também sob medida, porque vai depender muito da necessidade da família, né? E por que da família? E acho que vale a pena a gente falar sobre isso. Vamos para simplificar a nossa audiência aqui, acho que é legal entender assim, existem duas holdings, tá? Holdings de negócios
e holding familiar. Vamos pensar dessa forma. Então, ou você vai criar uma holding para ser dono dos seus negócios, ou você vai criar uma holding pensando na sua questão familiar, no seu patrimônio. A holding familiar, ela é isso, né? Ela é a simplificação daquilo tudo que tem a ver com o patrimônio. Agora, qual que é a sua necessidade? Se a gente fosse olhar meramente por bens ou números, o ideal para uma família que quer montar uma holding a partir do momento que ela começou a fazer guarda, ela adquiriu já certo patrimônio na vida dela, então ela já chegou a uma idade que vale a pena pensar nos herdeiros, já tem filhos, então você começa a pensar na sua holding. Para quê? Para você colocar o seu patrimônio que está no seu CPF dentro daquela holding, de modo a facilitar o acesso dos seus herdeiros no dia que você não estiver mais aqui. Essa é a ideia. Agora, tem base ou tem... tipo, eu tenho 500 mil de patrimônio, eu tenho 1 milhão de patrimônio, 5 milhões de patrimônio. Não tem um número ali que você fala, pô, menos que isso provavelmente não vai ser interessante ou não? Tem algumas contas que nós podemos fazer, né? Por exemplo, qual que é o patrimônio da pessoa, quanto que custaria o inventário dessa pessoa? Então nós fazemos, se eu morresse hoje, quanto que ia custar para os meus filhos pagar esse inventário? Vai custar tanto. E se eu fizesse uma holding, vai custar tanto. Se empatar, dá para dizer que não vale a pena. Então patrimônios menores, naturalmente, né, eles tendem a não valer a pena, porque ou tem benefício fiscal pelo patrimônio ser pequeno, ou o inventário ele é barato, ou o imposto ele está numa faixa baixa, mas aí que entra a intenção secundária da família. Sim. Ué, mas eu não estou ligando só para o imposto. Eu tô pensando na facilidade que meus filhos vão ter. Eu não quero que eles fiquem travados num inventário que vai durar 1 ano, sabe? Então, por mais que o patrimônio seja pequeno, e esse é um caso que eu tenho lá dentro do escritório, Altair. Veja bem, eu tinha uma família com patrimônio pequeno, mais ou menos nesse valor que você falou, por volta de 500 mil reais. Nós fizemos a conta lá. E ela ia gastar a mesma coisa. Se ela falecesse naquele dia, o inventário ia custar mais ou menos o mesmo tanto para montar a holding dela. Só que ela tinha um filho que era incapaz. Então ele era esquizofrênico e tinha algumas questões lá e demandava de alguém cuidando dele. E a holding proporcionou para ela o quê? A garantia que um dos imóveis dela, na falta dela, ia render aluguéis para pagar as cuidadoras da filha, paraná. Então a gente conseguiu criar um sistema que desse a garantia que a filha dela continuasse sendo cuidada ainda na ausência dela. Olha que motivação mais nobre, não tem nada a ver com dinheiro. Não tá ligado diretamente ao dinheiro. E uma coisa, acho que importante também, é dar uma definição clara onde os herdeiros pode ser que não tenha nem... eles não tenham a condição, por exemplo, de decidir algumas coisas, né? Então, acho que a questão da holding, de participação, de quem vai gerir, de quem não vai, toda essa estrutura, ela é dada com base no conhecimento, no caso do pai da família, né? Do líder ali, que já conhece, né, os seus filhos, a habilidade de cada um e até em relação à empresa e a negócios, né? Veja, tem vezes que o pai, o patriarca, a matriarca, eles têm um negócio e dos 4 filhos apenas um toca o negócio. Sim. Né? Então, a holding ela é uma ótima solução para entender como isso vai funcionar na ausência deles. Então você consegue criar regras para que essa pessoa que trabalhe seja remunerada de forma justa, para que os outros também sejam remunerados de outra maneira. Enfim, você consegue criar cenários ali que facilitem. E não é só para os herdeiros, às vezes para o cônjuge. Né? A tendência é que nós homens venhamos a partir primeiro. Com certeza. Então, você não quer deixar sua esposa desamparada, né? Então você consegue garantir também que ela seja amparada na sua ausência, não só os filhos. Até facilitar pro próximo também que vai chegar, né? Inclusive, né? O Ricardão. O Ricardão, né? Vai que eu vou cedo, o cara tem que pegar o negócio organizado, né? Eu não quero morrer e deixar o negócio todo confuso pra minha esposa. Eu só não vou colocar o nome dele na hold, porque eu não sei quem é, né? Aí o cara é estranho, né? Colocar o nome do próximo na hold, aí não daria, né? Você sabe que tem projetos que a gente tem cláusula anti-Ricardão e cláusula anti-piriguete, né? Aí, tá vendo? Essa é uma verdade. Eu vou colocar essa cláusula lá na minha hold para poder ficar um pouco mais tranquilo. Mas olha que interessante, né, pessoal? Cada coisa. E Vitor, o que dentro desse processo, né, parece que hold, pra gente que tá nessa bolha, é um negócio muito simples, muito claro. Mas por que a maioria das famílias no Brasil não tem essa informação? Você acha que falta os contadores falarem?
ter um posicionamento estratégico, não é um negócio de interesse comum, é um negócio que realmente vai depender muito da gente estar falando, porque eu acho que é um benefício a holding que muitas pessoas não sabem, não conhecem, né? E eu vejo que muitos contadores também têm medo, têm receio de fazer, porque acham que é um trabalho que não é para ele fazer, e não leva isso para os seus clientes. Então a gente tem uma baita ferramenta de muita oportunidade, mas ela não chega nos brasileiros, né? Então muita gente que deveria estar usufruindo da holding, hoje não usufrui porque não tem esse conhecimento. E aí, como é que a gente faz para melhorar isso? Muito bem, eu diria que isso faz parte até de um mito, né, que nós temos aqui, que holding é só para os ricaços ou só para os bilionários. A gente pode falar sobre isso depois, mas eu diria que é uma questão cultural, sabe, Altair? Nós temos que ter uma quebra de paradigma para perceber que o patrimônio ele não precisa ficar só no CPF. Sim. Eu costumo dizer assim, que brasileiro, né? O Brasil ele é Brasil colônia de Portugal. Sim. E nós herdamos de Portugal não só todas as coisas que nós já conhecemos, mas também o costume de deixar o nosso patrimônio no CPF. Lá em Portugal, a regra é que não tem inventário. É tudo hereditário, o que é do pai vai pro filho e por aí vai. Não tem imposto da herança, resumidamente, né? Não é bem assim, mas resumidamente é assim que funciona. E o que aconteceu? O brasileiro ele sempre nasceu com essa necessidade. Eu tenho que crescer, comprar um carro, comprar minha casa própria e pronto. Né? E então eu diria que a gente tem que fazer uma quebra de paradigma para entender que não, existem alternativas. Né? Existem alternativas de fazer planejamento patrimonial. Eu vejo um cenário que daqui 30, 40 anos, isso pode ser até ensinado de repente nas escolas. Nos Estados Unidos, por exemplo, ao se casar, os casais eles já casam construindo a estrutura deles, para que o que eles comprem venham a ser construído dentro da holding. Ou eles usam instrumentos como Trust, que é um outro instrumento de planejamento que tem lá fora e aqui não tem, né? Mas isso colabora e, honestamente, pode até parecer meio polêmico aqui, mas talvez o fato do imposto da herança ainda ser muito baixo no Brasil, por incrível que pareça. Então, tem estados que pagam 2% ou 4%. Caso de São Paulo, eu acho que paga São 4% Paulo ITCMD, né? pagava 4% esse ano agora que autorizou para aumentar para 8%. E se a gente olhar países como os países desenvolvidos, França, Canadá, Japão, é 50%, 55%, 45%. Né? Então isso de repente não está doendo tanto. Entendi. Não é tão significativo, né? E eu acho que também, a gente até teve uma comparação recentemente com o número de milionários do Brasil em relação aos Estados Unidos. Né? Então, existe isso também, né? O desenvolvimento econômico que acaba afetando. Por exemplo, hoje, os milionários do Brasil representam 2% dos milionários dos Estados Unidos. Né? Então, a diferença de número de milionários, que aqui tem 400 e poucos mil, se eu não me engano, e lá não sei quantos milhões, é muito grande. Então, eu acho que a questão que, à medida que a população também vai aumentando o poder aquisitivo, as pessoas vão adquirindo bens e as famílias vão se desenvolvendo, eu acho que vai aparecendo um interesse também, né? Essa é tão uma realidade que eu percebo que vários dos nossos clientes, que nós fazemos as holdings deles, eles são as primeiras pessoas da família deles a terem dinheiro. Então, foi a partir deles que o patrimônio foi construído. Né? Então eles não vivenciaram um inventário vindo do pai e da mãe. Quando eles perderam os pais, eles não tinham patrimônio. Então não doeu na pele. Vai doer agora, nessa geração, porque foram eles que construíram patrimônio. E aí quando eu falo de patrimônio, compraram lá 3 apartamentos. Não precisa ser um patrimônio grande. Sim. Né? Mas às vezes quem comprou 3 apartamentos tem que vender um só para pagar o inventário. Imaginou? Né? Então, essa dor começou a surgir nessa geração agora. Também, né, justifica um pouco isso. Mas eu acredito muito que a falta de informação está fazendo muitas pessoas a pagarem mais impostos e a recolher muito mais para o governo, porque não tem esse tipo de conhecimento. E lógico, né? Pensando em recolhimento tributário, o governo não tem nenhuma intenção de diminuir o recolhimento. É natural. A gente fala muito sobre essas questões tributárias, que no Brasil, nós já vamos falar um pouquinho sobre a reforma tributária, a aplicação da reforma em hold, mas a gente percebe que no Brasil sempre existiu a necessidade do advogado e do contador tributário que entenda muito sobre os benefícios fiscais e as isenções, as imunidades que nós temos no Brasil para beneficiar o empresário. Então, o empresário que não tem um profissional de qualidade assessorando ele sempre pagou mais imposto no Brasil. Isso a gente está com contadores aqui que está assistindo a gente aqui, advogados, enfim, isso é muito comum, né? Essa percepção nossa. Isso é verdade. E olha que engraçado, né?
tende-se a ideia que pelo fato de ser público ou ser um órgão público, uma organização fazendo algo, tudo vai estar sendo feito da maneira correta. Como que a Receita Federal vai errar? Como que a Cefaz vai errar? Né? E nós cansamos de ver, né, Altair, quantas vezes esses órgãos públicos estão errados, quantas vezes o empresário foi prejudicado porque pagou mais tributos do que deveria. Sim. E quantas famílias foram prejudicadas. Eu tenho casos e casos de exemplos reais de pessoas que foram rebaixadas de classe social só para ter acesso ao patrimônio do que já era dele, dos pais. Tenho clientes que tiveram que vender parte da propriedade rural para pagar o imposto da propriedade que já era dele. É uma coisa que você fala, poxa, se ele tivesse o conhecimento e o suporte necessário, ele não passaria por isso, né? Exatamente. E eu acredito muito, Vitor, e até no Instituto Guardiões dos Empreendedores a gente trabalha muito isso, que é o apoio, né? A gente ser a voz, né? O conhecimento técnico, então a voz, o conhecimento técnico e principalmente o coração estratégico desses empreendedores. Por quê? Porque é através do nosso conhecimento e das nossas habilidades desenvolvidas que essas empresas vão ter mais lucratividade, vão ter mais resultado e vão poder, de uma certa forma, usufruir de ter mais lucro, né? E tudo isso que você está trazendo aqui é baseado na falta de informação. Então, assim, se o empresário tivesse, o herdeiro tivesse essa informação, naturalmente ele tinha optado. Por isso que eu falo muito que a gente precisa compartilhar esse conteúdo. Sim. Você que está vendo esse conteúdo aqui, compartilha. Você que é contador, advogado, empresário, compartilha. Porque se as pessoas souberem que com o hold elas podem ter uma economia, um benefício tributário, uma economia tributária e proteger o patrimônio nesse nível, muitas pessoas não tinham passado por isso, né? E olha que doideira, né? Aí vai dentro daquilo que a gente estava falando sobre os mitos, né? Existe aquele mito que holding ela é só para o milionário ou só para o bilionário. Sim. Né? E isso é um mito que às vezes limita as pessoas até de assistirem o conteúdo. Não vou nem assistir isso daí porque isso não é para mim. Né? Mas nós atendemos uma realidade muito diferente. Sim. Hoje, em termos de volume, eu, minha empresa e alguns colegas, nós estamos entre as empresas que mais fazem holding no Brasil. A gente não está disputando com os escritórios da Paulista. Esses caras fazem 2 holdings no ano, só que eles cobram 5, 6 milhões cada uma. Sim. Né? Mas a gente está falando de fazer holding para a família. E o que significa isso? Basicamente, pegar o que já acontece, aí sim nas multinacionais, por que funciona tanto? Sim. Né? Porque não é novidade. A legislação que ampara toda essa jogada, ela existe no Brasil desde 76, né? Que é a lei das SAs. E essa dor de troca de geração, ela já existe para os ricaços há muito tempo. Então, eles já vêm de famílias que estão na 4ª, 5ª geração nas multinacionais, por exemplo. Então, essa estratégia e essa aplicação de técnicas para levar para a próxima geração, para que os negócios se perpetuem, funcionam, né? E o que nós fazemos é simplificar isso, tirar tudo, porque é complexo lá dentro de uma sociedade anônima, dentro de uma multinacional, essa operação é grande. O nosso trabalho é simplificar isso, trazer para uma realidade familiar. E faz, por exemplo, num tipo de empresa como uma sociedade limitada, que é a empresa que o cara já tem, que ele sabe trabalhar. Sim. Então a gente faz algo muito mais a cara da família, só que usando os mesmos elementos e os mesmos institutos que usam as grandes empresas. E o trabalho que você faz é extraordinário. E levar, Vitor, esse conhecimento para a base, né, empresarial é muito importante, porque é o que você falou, o conhecimento sempre houve, né, os acessos, as informações, as leis, os procedimentos estavam aí, só que eles estavam restritos a grandes empresas, e o que vocês fazem hoje, o que a gente faz, é pegar todo esse conhecimento e traduzir para dar opção para todos os empreendedores do Brasil usufruir do benefício da hold, assim que ele decidir que realmente é o caminho para ele, né? Sim, esse mercado é gigantesco, sabe? Eu acho que falar sobre isso só eleva o nível de consciência, só faz mais pessoas entenderem o caminho. Nós incentivamos colegas a trabalharem com isso. Eu acho que esse, por exemplo, profissionalmente falando, não tem concorrência, é um nicho que não tem concorrência, sabe? Então, quanto mais se fala, mais aumentamos a base de potenciais clientes, que é o empresário, né? Ou não é empresário, mas é aquela pessoa que já construiu patrimônio na sua família. Então eu gosto muito de falar assim e levar isso até para colegas que queiram trabalhar com isso também. E a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? O Vitor estava falando sobre essa questão
que 35%, né, em média, das holdings que ele faz no Brasil é via parceria com contadores, né? E aí vocês percebem uma coisa, Vitor, que é importante, que tem inserida, implícita nisso, que é justamente a vontade de ajudar a pessoa que está lá na ponta. Sim. Porque olha só, de forma natural, né, o ser humano tem a questão de sobrevivência. Você poderia, simplesmente com o teu conhecimento sobre holding, com o teu posicionamento estratégico, sendo contador e advogado, falar o seguinte: não, eu apenas faço o trabalho para o meu cliente final lá, eu não vou ajudar contadores, não vou fazer parceria com contadores. Então, isso mostra não só uma estratégia empresarial de expansão, mas mostra de forma bem clara o seu objetivo de ajudar a pessoa que está lá do outro lado. Então, para você não existe a forma, né? O meio para você é irrelevante, porque o teu objetivo final é atender a necessidade da família que está do outro lado, precisando proteger o patrimônio, né? Sem dúvida. No final, quem tem que se beneficiar é o cliente, ele vai resolver um problema. Eu costumo dizer isso dentro do nosso negócio. Nós não vendemos holding, né? Nós vendemos soluções. Nós ajudamos famílias a proteger seu patrimônio. É isso que a gente faz no final das contas. E sim, hoje eu faço parte do time Holding Brasil, que é a maior comunidade de especialistas nesse assunto. E lá dentro tem aulas, e nosso posicionamento lá, de certa forma, nos coloca em evidência. E assim, quando chega um colega, seja advogado ou contador, e os contadores até mais, que tem uma base de clientes maior, né, eles sabem que tem uma série de clientes que precisam daquela necessidade, mas eles não têm confiança em fazer, ou porque está atolado com o serviço do dia a dia, que é normal, ou porque exige ali alguns conhecimentos aplicados, e aí você não quer encarar isso de forma sozinho, né, melhor dizendo. Então nós ajudamos com certeza, existem parcerias, a gente chama, traz para cá, nós fazemos, entregamos até os CNPJs para que eles cuidem mesmo. No final, todo mundo ganha, né? Os colegas ganham porque eles têm novos CNPJs, a família ganha porque ele tem um serviço de qualidade, nós também somos remunerados de forma justa. Eu penso muito nisso, né? Nessa questão que a maré tá para todo mundo, todo mundo sobe junto. Sim, é interessante. E falando sobre essa economia tributária, a gente vai entrar agora na reforma tributária, né? Como a reforma tributária tem impactado essa questão da hold. Então a gente já tem claro que a hold ela vai te ajudar a proteger o patrimônio e reduzir as suas questões tributárias, fazendo você ter um resultado tributário melhor nas suas operações. Agora, a reforma tributária é uma coisa que está preocupando todo mundo, né? A gente sabe que, de forma geral, está vindo um aumento de tributos em algumas áreas. A gente pouco pode, hoje ainda, bater o martelo em muitas coisas, mas a gente já sabe que vai haver um aumento tributário em algumas áreas. E como fica a hold, né? Como é que eu queria que a gente estruturasse agora, até para as pessoas entenderem, se continua valendo a pena ter uma hold depois da reforma tributária, e quais são os impactos tributários que a gente vai ter com essas mudanças? Muito bem, analisando a reforma tributária, eu dividiria em 3 pontos ali de impactos no sistema de holding, por exemplo. O primeiro dele, nas holdings de participações. Né? A reforma tributária fala sobre tributação de dividendos. Isso não está claro, não sabe exatamente como que isso vai funcionar, mas muito provavelmente vai ser acima de um valor muito alto de dividendos. Isso não é regra, não funciona. Então, por enquanto, não tem impacto direto sobre as holdings de participações. Por exemplo, se um dia vier a ser tributado o dividendo, ele tributaria de qualquer forma, para você dividir para o CPF ou para você dividir para sua controladora. Então, até aí seria esse ponto. Porque a divisão, só para fazer uma pergunta para você, porque sempre a divisão ela vai bater no final no CPF, né? Isso. Então, se eu recebo via CPF ou via uma controladora, de qualquer maneira vai cair no meu CPF e passando daquele montante eu seria tributado o lucro, né? Exatamente. Então, eu acho que aí a análise não é nem a questão do impacto na hold, mas da reforma por si só. Sim. Né? No outro ponto seria em relação ao patrimônio. Aquela holding patrimonial, a familiar, em que a família construiu lá para colocar todos os imóveis lá dentro, área rural ou qualquer coisa assim. Por essência, essa empresa ela é uma empresa sem movimentação. Então ela é estática, ela não tem faturamento, até para viés mesmo de proteção. Eu não vou atrelar ela a uma atividade econômica, alguma coisa que vai trazer risco para o meu patrimônio. Sim. Então ele é uma estrutura que fica paradinha, não fatura, não tem folha de pagamento, nem nada mais. A reforma tributária pouco faz impacto sobre essa operação.
Por quê? Nós vamos ter a criação do IBS, do CBS, vai ter aumento de carga tributária, mas são impostos vinculados a faturamento, Sim. né, ou consumo, propriamente dito. Então, se uma holding está parada e ela não está movimentando, não vai ter impacto direto nesse ponto aqui. Talvez um impacto seja o imposto da herança. Todo sistema de holding, para que ele seja completo, ele precisa passar por um momento de doação. Então, os pais têm que doar para os filhos as cotas da holding ou de um dos elementos da holding. Então, essa doação, sim, pode vir a ser tributada. Se hoje a alíquota ela é mais baixa e essa alíquota aumentar, então até para fazer uma holding no futuro pode ficar mais caro. Só que tem técnicas também, não precisa necessariamente ser assim, né? Entendi. Então, dependendo do caso, dá para construir uma estrutura que continue sendo otimizada. E o terceiro ponto é em relação a aluguéis. Esse, sim, no meu ponto de vista, é o que vai mais sofrer impacto com a reforma tributária. Hoje, você tem uma solução que você tem uma redução de 27,5% para 11 e pouquinho aproximadamente, utilizando um CNPJ para receber seus aluguéis. Deve haver um aumento de carga tributária, sim, mas nós estimamos que não vai passar dos 17 ou 18. Então, ainda que tenha esse aumento, deve ser algo que vai continuar valendo a pena. Tem uma pessoa jurídica, né, e ali é uma holding patrimonial para receber os aluguéis. Normalmente, essa holding, Vitor, até fazer uma pergunta já técnica aqui. A pessoa ela abre a holding, ela coloca o patrimônio lá. Essa mesma holding do patrimônio, ela pode receber os aluguéis, né, ela só vai ter que ter uma atividade de aluguéis lá, ou teria que ter uma outra empresa para gerenciar essa questão do aluguel? Perfeita pergunta, hein? Super útil e atrelado ao assunto. Poder, ela pode, né? Então, a possibilidade de receber os seus aluguéis pela holding, ela existe, mas talvez ela não seja viável. É isso que nós temos que analisar. Porque ao levar para dentro da holding o patrimônio que está no CPF, nós utilizamos de uma imunidade tributária que é constitucional. Então, lá no 156, parágrafo 2º diz, toda vez que se integraliza patrimônio, que é transferir o CPF, o imóvel do CPF para a holding, você não precisa pagar o ITBI. Né? Então é imune de incidência de ITBI essa operação. Só que tem uma ressalva, que é a não ser que você realize atividade imobiliária naquele CNPJ. Opa! Né? Então aí está o pulo do gato. Se você faz isso e na sequência começa a receber seus aluguéis, ou você não vai ter a imunidade pleiteada, ou se você tiver, você pode correr o risco de ter que pagar depois, se a prefeitura vier fiscalizar isso. Então, estrategicamente, durante um período, que é o período de 3 anos, né, normalmente é feita uma estrutura separada para que essa estrutura receba os seus aluguéis como estratégia tributária mesmo. Isso daí é uma forma de otimizar impostos. Sim, e reduzir diretamente aquilo que você recebe na pessoa física, né? Sim. E eu queria, aproveitando te perguntar, que você também tem muita experiência nisso, como que vai ser os aluguéis, né? Porque as pessoas estão muito preocupadas, porque tem muita gente sonegando, né, recebimento de aluguéis. Né? Tem muita gente, assim, que hoje... Apesar que o Brasil, não só quem recebe aluguel, mas os empresários em si, até um tempo atrás, gostaria, né, sempre fizeram isso, né, gostaram de aumentar o patrimônio com essa fuga tributária, né, essa sonegação, que a Receita Federal muitas das vezes deixava passar. Então, com todos os mecanismos que nós temos hoje, o que você acha que pode acontecer agora com a reforma tributária e com os sistemas de cruzamento da Receita Federal com essas pessoas em relação ao patrimônio? Olha, honestamente, eu acho que minha resposta vai até meio contra o que você esperava ouvir aqui. Não, pode ficar à vontade. Né? Mas, honestamente, eu acho que vai demorar um pouco ainda para a Receita olhar especificamente para esse ponto dos aluguéis. Eu acredito que os holofotes vão estar voltados para a reforma e para a implementação mesmo desses novos tributos e tudo mais. Só que, assim, nós vemos cada dia mais elementos novos de cruzamento de dados. A cada ano que tem a declaração de imposto de renda de pessoa física, surge um campo novo, né? Surge um detalhe, uma amarração nova. Hoje já existe a declaração de MOB, né? Que as imobiliárias elas têm que transmitir para informar os aluguéis. Sim. Quem não passa por imobiliária e não declara nem o locador e o locatário, isso acaba passando despercebido. Um pouco batido, isso. Eu vejo que por ser uma quantidade muito grande de CPF e por a Receita estar preocupada com outras coisas, isso deve levar um tempo ainda para ser
ponto-chave, mas eu vejo que logo vão começar a surgir, sim, algumas amarras. Não, mas assim, só essa resposta que você deu já me deixou mais leve, mais suave, que eu vou ganhar um tempo. Fiquei feliz, eu já ganhei meu dia. Mas a gente sabe que a grande questão nessa parte aí é o que você falou sobre essa questão. Então, é importante que o empresário ou a pessoa que tem esses bens aproveite esse tempo e ganhe também maturidade para poder acelerar a organização, né? Porque se organizar antes que o problema aconteça, sempre está muito mais barato, né? Sim, nada vai ser tão vantajoso quanto não declarar. Né? Não, então, isso aí... não tem como. Mas eu converso com muitos clientes que falam assim, poxa, Vitor, não é que eu não quero declarar, eu não quero pagar 27,5, que não acho justo. Mas se tiver um meio termo, eu topo. Né? Então, assim, pensar nisso, qual que é o meio termo que nós temos atualmente, né? Então, pode ser o primeiro passo ali, porque de uma hora para outra fazer a mudança é muito pesado. Quem está acostumado não pagar nada e de repente você tem que pagar sobre tudo, né? Dói, o baque é grande, né? O baque é grande. Então, pode ir incluindo, né, ao longo dos anos ali para se acostumar, né? Concordo. E eu acredito muito que, assim, durante esse processo da reforma, você acredita que a gente estava falando até antes um pouquinho com meu sócio, com o Léo, sobre essa questão da implantação da reforma, né? Do tempo que a gente tem até 10 anos, né, para frente, até Sim. 2023, né? A gente tem ainda falando sobre a reforma. Você acredita que isso vai impactar, né, a reforma, falando de hold e falando de empreendedores? Você acredita que isso vai impactar mais positivamente para um ambiente mais seguro? Porque é o que você falou, quem não paga imposto, quando fala que vai pagar alguma coisa, você fala fazer planejamento tributário com o cliente, né? Aí você mostra uma baita oportunidade para ele e fala, mas eu não pago nada. Então, assim, como não que atrai, isso é oportunidade? Né? Mas como é que você observa toda essa legislação, o governo, todas essas mudanças com a reforma tributária em relação ao patrimônio mesmo, a essa organização necessária? Você acredita que a gente, no final de 2030, a gente já tem um ambiente assim tão controlador ao ponto das pessoas não conseguirem mais respirar fora do pagamento de impostos? Olha, sinceramente... É difícil você fazer uma previsão porque isso é muito novo, né? Uhum. Quando foi a última vez que isso aconteceu? Então nós estamos passando por uma coisa inédita e eu, honestamente, de coração, eu acredito que o legislador, ele vem para tentar fazer algo bom. Ninguém Sim. cria legislação para prejudicar, né? As pessoas estão ali com... Eu acredito muito, né? Eu acho que eu sou muito puro, assim como Sim. você, né, Walter? É um anjo, esse menino é um anjo. Eu acredito... Só faltou asa. Então, assim, acho que as intenções são boas, Sim. mas vai ser muito complicado fazer isso acontecer. Eu tenho receio de que chegue no final, né, em 31, 32, lá, quando é o prazo, se eu não me engano, e ainda falte muito. Eu penso que não vai estar apertado desse jeito, não. Nós vamos ter uma boa caminhada pela frente. Sim. Se a gente parar para pensar que até hoje nós não estávamos dominando todas as regras da tributação antiga, imagina a nova, né? Realmente vai ser um desafio. Não, até hoje, foi o que a gente falou aqui no começo, né? O empresário hoje no Brasil, ele paga muito imposto de forma errada. Sim. Assim, saiu um número aí, eu não lembro o número, mas seguramente falaram mais de 80% das empresas no Brasil pagam imposto maior do que deveria pagar. Olha lá, que doideira. Então, assim, isso é por quê? Porque o empresário escolheu pagar? Não, porque não tem conhecimento. E nem o contador que está assessorando ele tem o conhecimento. Por quê? Porque é tão amplo, né, e tão complexo o sistema que nenhuma pessoa consegue dominar tudo. Então, o que ela vai fazer à medida que ela foca uma área, ela começa a estudar e aprender, ela começa a dar uma assessoria um pouco melhor. Dentro dessa área de hold, tem alguma área específica de empresários que buscam esse tipo de ferramenta da hold no Brasil? Olha, eu diria que é bem misturado, sabe? Não tem regra, não. Eu vejo mais o perfil que não é empresário. Normalmente os empresários, eles são empresas que já são mais consolidadas. Uhum. Eu percebi isso, né? Ou seja, aquele cara que ele já não está mais com a preocupação em pagar as contas, em fazer o negócio acontecer por si só. Né? Até porque, no final das contas, essa que é a prioridade do dia a dia. O cara botar comida em casa, pagar a folha de pagamento. Né? Agora, os empresários, quando nos procuram, eles já têm um negócio mais consolidado, às vezes eles já nem estão mais no Simples Nacional, esse seria o perfil.
Agora, das famílias, não. Das famílias, eu diria que são servidores públicos, aposentados, aqueles servidores de carreira que já estão com... Às vezes é um casal de servidor, tem renda muito boa, ou casal de médico, ou casal de pessoas que não tem profissão específica, mas vivem de aluguel, ou quem tem áreas, quem tem terra, quem herdou, e por aí vai. Esses dias eu conheci uma pessoa que herdou, né? Uhum. Ele administra hoje mais de 114 imóveis. Olha que maravilha. De aluguel. É. Dá trabalho, né? É isso que eu ia falar, maravilha pra quem, né? Dá trabalho. Mas é muito interessante, né? Como as pessoas também juntam patrimônio, né? Conseguem multiplicar. Eu queria, antes da gente ir aqui para o nosso encerramento, eu queria que você trouxesse, tangibilizasse um caso, né, real, assim, de economia tributária, de proteção patrimonial, algo que aconteceu assim que você possa falar assim, poxa, esse caso valeu muito a pena fazer uma hold ou ter estruturado de uma forma mais organizada o patrimônio da pessoa. Legal, maravilha, vamos lá. Me vem muito claro na cabeça um caso que é como se fosse um pouquinho de tudo. Uhum. Então imagina, o patriarca, ele era empresário, então ele tinha uma empresa ali, ele não era ricaço, mas ele já tinha uma empresa ok, né? Ele já tinha alguns imóveis, eles tinham algo em torno de 3, 4 apartamentos. A esposa dele era servidora pública e tinha uma renda legal ali de uns 20 e tantos mil por mês. Ou seja, juntos, eles já eram mais de 60 anos, cada um deles, né? E eles construíram, além dos 4 apartamentos, tinha uma área rural também, pequenininha. Não dá nem para falar que é fazenda, lá no Mato Grosso é uma chácara, né? Mato Grosso, para você falar que tem uma fazenda, você tem que ter pelo menos uma Campinas. Para começar. E tinha uma casa de veraneio também no município, que ele bem próximo, Chapada dos Guimarães, né? Ou seja, aquele patrimônio todo ali, no final das contas, dava algo em torno de uns 8 milhões de reais. Certo. Sabe? E eles tinham 3 filhos, um deles já nem morava mais na cidade, fazia curso fora, e outros 2, cada um foi para um lado, né? Estavam ali, mas não trabalharam com isso. No final das contas, o inventário deles ia custar alguma coisa em torno de 1 milhão e 700 mil reais. Só para eles passarem o patrimônio de 8 milhões, né? E aí, o que ia acontecer? Os filhos iam acabar vendendo um dos apartamentos para poder pagar. Até mais. E as economias, eles tinham investimentos também, ia torrar todos os investimentos que estavam lá. O que nós conseguimos fazer? Eles gastaram para implementar o sistema deles alguma coisa em torno de 200 mil reais. Ou seja, eles gastaram dinheiro, poxa, né, para você tirar hoje 200 mil reais, só que não foi assim de uma vez, eles gastaram ao longo de um ano inteiro, né? E eles anteciparam o inventário que aconteceria lá na frente. O pai conseguiu direcionar um imóvel para cada filha e conseguiu também direcionar a administração do negócio e da fazenda dele. Ou seja, ele deixou tudo organizado, tudo livre de burocracia, os filhos não vão brigar, todo mundo já sabe com quem vai ficar cada coisa. Foi algo muito prático. E de quebra, acho que o mais importante, deu economia tributária. Cara, a economia é gigante, né? Não era o principal ponto. Ele chegou pra gente lá querendo pensar assim, eu não quero que meus filhos briguem, ou eu não quero que meus filhos vendam um patrimônio né? Foi isso. E no final das contas eles saíram com tudo pronto, com uma baita economia. Cara, que legal. Uma economia em torno de 1,5 milhão, né, de reais, onde você, além da economia de 1,5 milhão, você gerou muita tranquilidade emocional, né, para os envolvidos, tanto para o patriarca como para os filhos. E um direcionamento muito claro, e a pessoa não vai gastar energia com isso, né? Eu acho que, às vezes, acontece das pessoas, os filhos, os herdeiros, gastarem muita energia para resolver problemas que eles não estão preparados para resolver naquele momento, né? Sim, Altair, eu tô com um caso lá real no meu escritório de 2 irmãos que eles tinham a mãe, nós fizemos a holding dela, né? E que tinha 2 fazendas bem grandes e nós colocamos só as fazendas e deixamos de fora porque ela não queria mesmo um carro, um dinheirinho ali e uma casinha pequenininha. Nós estamos fazendo um inventário desses 2 desde a metade do ano passado, tem 1 ano já,
fazendo um inventário para nada, um patrimôniozinho de R$150 mil, né? Não diminuindo, né? Mas eu quero dizer, é simples, é no cartório. Demorou 6 meses só para sair a declaração de inventariante. Ou seja, é isso que você falou, não é, às vezes, é pela burocracia, é para não deixar os filhos terem que passar por isso no momento que eles acabaram de perder a mãe deles, poxa, e eles têm que ficar mexendo com papelada. Não é o momento que eles estão emocionalmente preparados para poder realmente fazer. Agora, bom, olhando toda essa estrutura, né, que a gente conversou sobre hold, sobre a questão tributária, sobre o nosso apoio empresarial para empreendedores em todo o Brasil, que eu acho que isso é essencial, né, esse trabalho nosso como guardião dos empreendedores, ajudando, né, os empresários a realmente não só economizar dinheiro, pagar o menor tributo, mas levar a nossa experiência. Vitor, como especialista em holding, grande especialista em holding que você é, como empresário contábil, como advogado, como que você vê o futuro do empreendedorismo no Brasil com o apoio dos guardiões e com o apoio de pessoas que estão determinadas a fazer a diferença? Porque a grande questão é, se eu tivesse o conhecimento, e eu e você tivéssemos o conhecimento que nós temos hoje, provavelmente a gente erraria muito menos. Sem dúvida. E como você enxerga o papel desse contador? Tem uma frase que fala que o contador é a porta de entrada do empreendedorismo no Brasil. Como é que você enxerga isso? Porque eu acho que isso é fundamental para os empresários, para os advogados, para os contadores. E quando eu falo contador, eu gosto também de incluir advogado. Sabe por quê? Porque mesmo o advogado não sendo a primeira entrada do empresário, eu vejo dentro desse sistema, né, brasileiro a importância do conhecimento jurídico para, principalmente num acordo de sócios, por exemplo, no começo da abertura de uma empresa, que facilita muito a expansão com confiança e com tranquilidade dos empresários. Mas, infelizmente, Vitor, parece que o que a gente fala aqui, parece que o que a gente vem construindo ainda é um ponto, é um pingo no oceano. Como é que você olha o futuro da educação empreendedora através desses profissionais, dos contadores e dos advogados? E outra coisa, o que esses profissionais precisam ter e se preparar para ajudar esses empreendedores? Muito bem. Olha, eu sou um grande otimista, né, na verdade. Eu diria que eu sou quase que um entusiasta, né? Eu sou muito confiante, eu acredito que as coisas têm jeito, sabe? Eu acho que muito por causa da nossa história também, né, que começa pequeno e cresce por conta do próprio esforço. Então, assim, eu acredito que nós temos muito potencial de mudar. Eu acabei de refazer toda a estrutura cultural do meu negócio de contabilidade. Nós vamos ter um evento de declaração de cultura agora. Isso aqui é inédito, não falei nem pro meu time. Né? E a missão que nós redesenhamos lá da contabilidade é fortalecer sonhos empreendedores. Essa é a nossa missão. Né, genérica, dessa forma mesmo, porque eu acredito que o papel do contador é fortalecer esses sonhos das pessoas. Cara, às vezes as empresas, você tá olhando para mim, eu até me emociono de falar isso. A empresa daquela pessoa é tudo que ela tem. É verdade. Às vezes chega a ser, por incrível que pareça, mais importante que a família, mas sabe, a esperança de vida, de mudança para aquela pessoa. E o contador poder fortalecer esse sonho, poder dar esse impulso, eu acredito muito nessa verdade. Eu vejo que existe muito potencial nisso. Hoje a gente tem a internet, tem tudo isso aqui que a gente está fazendo, que ajuda, né, informação chegar. Eu acredito que já mudou muito. Se a gente olhar para os últimos 10 anos, meu Deus, como evoluiu e como as empresas hoje estão prosperando mais por conta do acesso à informação. Eu acredito que se a gente continuar nisso, por menor que seja essa gotinha, daqui a pouco vai começar a aumentar, vai aumentar mais, e esse ciclo de prosperidade acontece. É isso aí. Gente, foi muito bom, né? A gente precisa encerrar, porque o nosso tempo está corrido demais aqui, mas eu quero te agradecer, Vitor, pela disponibilidade de estar aqui com a gente, de poder ajudar empreendedores em todo o Brasil. Tenho certeza que você é uma das grandes referências em holding no Brasil, e juntos, nos Guardiões dos Empreendedores, nós vamos fazer a diferença na vida dos negócios no Brasil. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado pelo convite. Um abraço. Valeu.